Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de C# gratuito aqui do canal. E nessa aula a gente vai trabalhar na questão aqui das pesquisas. Você vai ver como fazer, por exemplo, ao selecionar estado civil, ele filtrar. Se você selecionar também o gênero, ele aplica o filtro. Se você selecionar o mês, ele aplica o filtro. Se você digitar aqui o nome, ele também aplica o filtro. Então, todos esses filtros estão interligados. Por exemplo, olha, eu quero ver somente aquele ativo com base em todos esses outros critérios, ou somente os cancelados com base em todos os outros critérios. À medida que você vai removendo a informação, ele vai resetando ali a busca, trazendo todos os resultados também. Espero que você goste do conteúdo da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deixa aquele like, deixa um comentário para fortalecer. Bora então para o conteúdo desta aula. Bom, então para a gente fazer essa pesquisa com diversos critérios, como eu vou fazer aqui, o SCTurbo oferece várias funções que começam com param, seria de parâmetros para pesquisa, e essas funções, elas conseguem filtrar parte do texto, texto igual, números, datas, uma série de coisas. Eu vou te mostrar todas elas agora, tá? Vou entrar aqui dentro do nosso formulário principal aqui na parte onde fizemos a função membros busca geral nas aulas anteriores. E aqui, ó, essa parte que tem o order by, a gente tem que tirar ela daqui, porque dentro da instrução SQL, o order by sempre é o último comando, tá? Então, aqui no meio é onde o nosso critério tem que ser montado. Então, por enquanto, eu vou tirar esse order by daqui. E uma técnica também muito utilizada no mundo aí da programação é você colocar where 1 igual a 1 aqui no seu critério, de modo que traga todos os dados e depois você consiga colocar novos critérios em cima. Isso aqui que eu estou te falando, se você não souber o que é SQL, se você não tiver conhecimento sobre SQL, isso não vai fazer muito sentido para você, tá? Mas dá uma estudada sobre SQL que vai clarear aí a sua mente. Então eu vou escrever aqui, ó, where 1 igual a 1, certo? Vou vir aqui e vou dar um espacinho aqui no final. E agora aqui eu começo a chamada dos meus critérios. Então esse where 1 igual a 1 é como se fosse um argumento inicial e ele não interfere na consulta, quer ver? Eu vou executar. Veja que ao clicar aqui no botão membros, ele continua trazendo todos os dados. Agora eu vou então acrescentar a função que faz a pesquisa pelo campo pelo nome aqui. Então eu vou vir aqui, ó, vou chamar mysql.param, certo? Ó, e aí eu tenho param data entry, datas, parâmetros múltiplos, valores numéricos, textos, eu tenho ele contendo o valor igual, iniciando ou terminando com o valor digitado. Eu vou pegar aqui esse contendo, e aí você vai fazer o seguinte, quando você abrir parênteses, ele vai te perguntar qual é o campo que você quer filtrar os dados. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho aqui a tabela membros, né? E dentro da tabela membros eu tenho vários campos. Qual desses eu vou querer filtrar? Nesse exemplo, eu vou querer filtrar pelo campo nome, ok? Então, eu venho aqui e escrevo o nome do campo, que é nome mesmo. Aí, eu venho aqui e digito vírgula. Agora, ele está te perguntando o seguinte, qual é o controle onde você vai digitar a informação para fazer a pesquisa pelo nome? Aí, aqui, ó, eu vou selecionar esse carinha aqui, o nome dele tá SCTurbo TestBox 4, eu vou mudar o nome dele, ó, cliquei ali em cima, apertei F4, cliquei na propriedade name, vou chamar de pesc code nome, já que dentro desse campo eu farei a pesquisa por dois valores diferentes, tá? Então eu volto aqui no código e agora eu passo esse carinha pesc code nome que eu acabei de modificar. Então, essa linha de código aqui, ela acrescenta nesse critério, nesse SQL, o critério para pesquisar pelo nome. Olha só, não vai funcionar ainda se a gente vier aqui, ó, e digitar alguma coisa, ó, não está funcionando. Por quê? Porque eu preciso chamar a função de busca toda vez que eu digitar alguma coisa aqui dentro. Então, eu vou voltar aqui, vou pegar esse carinha, que eu acabei de mudar o nome dele, vou dar um clique duplo em cima dele, e aí, fazendo isso, ele ativa o evento test_changed, que significa texto, o text, e o change significa alterado. Então, toda vez que o texto for alterado, eu quero chamar a função busca membros busca geral. Desse modo, olha só, quando eu executar, e agora sim, se eu vier aqui e digitar alguma coisa, aí automaticamente ele vai aplicando o filtro.
Observe que aqui embaixo ele já vai tudo sendo calculado e a paginação ela funciona agora diante desse resultado. Show? Por isso é bacana a gente fazer uma busca geral, igual eu fiz aqui, ó, criando uma função para poder buscar, porque fica tudo interligado. Beleza, agora eu quero, além de pesquisar pelo nome, eu também quero pesquisar pelo código dentro desse mesmo campo. Então, ó, digitei o código 7552, ele não achou nada, porque essa consulta aqui no nosso critério aqui, ó, ela está sendo feita somente para o campo nome. Eu quero 2 campos, então quando você tem 2 ou mais campos dentro de um controle só, você vai chamar a função param_múltiplos, tá? Aí o param_múltiplos, ele é um pouquinho diferente. Você passa primeiro o controle, aonde você vai digitar a informação, e depois você passa cada campo que você quer pegar de forma separada, dentro de aspas, digitando aqui, ó, separando eles por vírgula. Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha, você vai gerar um critério aonde o texto que eu digitar aqui tem que existir ou no campo nome ou no campo código lá dentro da sua tabela. Então, observe que aqui eu tenho, ó, o campo código e o campo nome. Então, tanto faz, estando em um ou estando em outro, ele vai pegar. Vou então agora executar, vou vir aqui e vou clicar o código 7552, ele encontrou. Vou pesquisar agora, por exemplo, Alessandra, tá vendo, ó? Ele encontrou todas as Alessandras. E como só tem uma página, ele colocou aqui, ó, página 1 de 1, e os botões aqui, ó, não funcionam, afinal, não tem aqui a paginação. Um detalhe que eu esqueci, esse botão, ó, tá vendo quando você passa o mouse em cima dele, ele fica piscando? Eu vou selecionar ele. Até teve um rapaz que comentou ali no YouTube se poderia usar uma label aqui no lugar. Pode sim, tá? Não tem problema nenhum. Eu coloquei o botão pelo fato de o desenho deles ficar parecido. Então agora eu vou procurar com esse botão selecionado ainda a propriedade enable, que significa habilitado. Eu vou então alterar essa propriedade para falso. Ou seja, agora ele está desativado, desabilitado. Observe que agora, se eu passar o mouse em cima dele, ó, não mais tem efeito, não consigo mais clicar, ele fica fixo aqui, certo? Agora, um detalhe importante, tá? Essa função parâmetros múltiplos só funciona se todos os campos que você quiser pegar forem do tipo texto, tá? No Access é o texto curto, certo? No Firebird e no MySQL é o varchar. Então, não funciona se você quiser pegar vários campos do tipo numérico ou do tipo datas, é apenas texto, ok? Continuando então, vamos pegar aqui agora o campo do endereço. Eu quero digitar aqui qualquer coisa e o que eu digitar tem que ser consultado aqui, ó, na coluna CEP, endereço, número, depois bairro, cidade, estado e UF, tá? Todas essas aqui em um único campo. Como é que a gente faz? É a mesma lógica do parâmetro múltiplo. Eu vou selecionar o campo, vou apertar F4, lá na propriedade nome dele, ó, eu vou mudar para PESC enderecos, beleza? E agora eu vou voltar dentro da função busca geral e vamos acrescentar mais um argumento aqui, ó. Vou dizer então que vai ser gerado mais um parâmetro múltiplo. O campo onde eu vou digitar os dados que eu quero é o campo PESC endereços e os campos que eu quero lá no meu banco vai ser aqui, ó, CEP. Então, ó, vou digitar aqui CEP, depois endereco, depois número. Eu acho que eu coloquei número mesmo lá, deixa eu só confirmar. Aí o nome dos campos aqui tem que ser exatamente igual tá o nome dos campos aqui no seu banco de dados, tá? Então já peguei esses 3. Vou então agora pegar o restante aqui, que vai ser o bairro, cidade, estado e o F. Então voltando aqui no código, ó, bairro, depois cidade, depois estado e por fim ali o F. E assim, não tem limite, tá? De quantidade de colunas não, você pode digitar quantas você quiser, só que assim, quanto mais você digitar, se você entupir aqui, vou colocar 50 colunas, vai ficar uma consulta um pouco complexa, né? Nesse caso aqui, eu acho que essa quantidade aqui, ó, 7 colunas, tá aí de bom tamanho, tá? Então agora eu vou executar, vou vir aqui na página de pesquisa e vou digitar, por exemplo, aqui não tem como a gente ver nenhuma informação do endereço, porque não tem aqui na visualização, mas vamos vir aqui no banco, ó, vou pegar aqui o CEP final 586. Então, ó, vou colocar 0000586. Aqui faltou eu chamar
a função aqui nesse botão, nesse campo, senão ele não pesquisa, né? Então deixa eu voltar aqui no código, vou dar um clique duplo no botão onde eu vou digitar o endereço, ó, vou dar um clique duplo aqui, e agora eu vou então chamar a busca geral. Aí desse modo, automaticamente os dois campos, os dois critérios, eles estão interligados, ó. Deixa eu pesquisar aqui, eu vou copiar esse CEP, ó, vou dar um clique duplo aqui, copio ele, ó, copiar aqui, e aí eu volto aqui e colo, tá vendo, ó? Aí ele trouxe esse Ricardo Carvalho, vamos só conferir se é esse daqui mesmo, ó. Cadê? Ah lá, o Ricardo Carvalho. Afinal de contas, ele tá com esse CEP aqui. Eu vou escrever a palavra Silas aqui no endereço, ó. Silas. Então, ele trouxe todas as pessoas que dentro do endereço tem essa palavra Silas. Vamos pesquisar aqui, ó, RJ. Ah lá, ó, trouxe todas as pessoas que dentro ali do endereço tem RJ. E aqui você tem que pensar o seguinte, será que nesse caso da UF não estaria incorreto a gente adicionar essa pesquisa aqui? Porque geralmente a pessoa que vai pesquisar pela UF, ela vai querer pessoas que de fato moram naquela UF, né, naquele estado. E aí pode acontecer, por exemplo, se eu pesquisar ES, né, as pessoas que lá no endereço tiver escrito Estrada do Rio, sei lá das quantas, tá vendo, ó? Tem o ES aqui, mas não significa que esse Estrada do Rio, sei lá das quantas, é do estado do Espírito Santo. Então você tem que tomar cuidado, porque talvez a pessoa vai fazer uma pesquisa pela UF e vai trazer informações que não pertencem àquela UF, pode confundir o resultado da pesquisa. Então nesse caso da UF seria interessante você colocar ela separada. Então eu vou tirar a UF daqui e eu não vou colocar ela, tá? Eu não vou fazer pesquisa para ela, vou simplesmente retirar ela daqui da lista de campos e aí quando a gente pesquisar não vai ser aplicada nessa consulta. Agora, dando sequência, vamos olhar qual é o próximo. Ó. No caso aqui do Estado Civil. Estado Civil, eu vou ter lá as opções, quer ver? Ó? A gente vai poder selecionar aqui quais são as opções. E se eu digitar algo que não pertence à lista, ó, ele vai dar item inválido, né? Então, no caso do Estado Civil, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a mesma pesquisa, mas só que eu vou pesquisar no caso do igual, tá bom? Então, vou vir aqui, ó. Vou selecionar, apertar F4, vou mudar o nome dele para PESC Este Civil, tá? Vou vir aqui na pesquisa e vou acrescentar esse parâmetro aqui. Aí vou vir aqui abaixo, ó, vou colocar MySQL ponto, MySQL ponto param texto igual, agora vai ser o igual, porque eu quero exatamente o que a pessoa digitar lá. Abro parênteses, vou passar o nome do campo. Qual que é o campo do Estado Civil lá do banco de dados? Ó, tá aqui, é o Oeste, underline, civil. Então, eu coloco Oeste, underline, civil. Qual vai ser o campo onde eu vou digitar a informação? É o CB não, PESC, Estado, nem tá aparecendo aqui, peraí, deixa eu ver como é que eu coloquei o nome dele. Apertar aqui F4, faltou um Q aqui, ó, PESC Este Civil. Aí agora sim, ó, volto aqui, PESC Estado Civil. Pronto. Desse modo agora, quando a gente... Só que aí eu tenho que vir aqui, dar um clique duplo nesse carinha, apertar F4, na verdade, porque como ele é um combo box, se eu der um duplo clique, olha só, ele vai ativar o evento Select Index Change. Mas eu não quero esse, eu quero quando eu digitar alguma coisa lá dentro mesmo, tá? Então volto aqui, aperto F4 com ele ainda selecionado, vou lá em cima no raiozinho ali, ó, que tem a lista de todos os eventos disponíveis, aí vou lá no final, esse aqui eu posso apagar, que eu não vou usar ele agora, aperto Enter para confirmar, o teste Changed, que é o mesmo do teste box, aí eu dou um clique duplo aqui em cima. Esse aqui, ó, eu posso apagar, esse não. Ah, já saiu sozinho, o Select Index saiu daqui sozinho. Eu venho aqui então e chamo o membros busca geral. Desse modo agora, quando a gente vir aqui, ó, e selecionar aqui, ele automaticamente vai trazer só aquelas pessoas que correspondem a essa informação. E olha só, eu pesquisei aqui o Estado Civil, né? Se eu digitar aqui alguma coisa, ele vai trazer só aquelas pessoas que têm isso aqui no nome e são do Estado Civil, de acordo com o que eu selecionei ali em cima, tá? Então essa busca, ela tá interligada. Se eu digitar aqui, ó, centro, tá vendo? Ele não achou ninguém com esse nome que mora no centro e que é divorciado. Agora, se eu apagar aqui, ó, não achou nada. Se eu apagar aqui também, ó, não tem ninguém que mora no centro. Vamos pegar um outro nome aqui, vou pesquisar Estrada. Não.
pesquisar esse este aqui, ó. Agora eu posso pegar aqui o solteiro, olha lá, ó, tá vendo? Vou pesquisar agora a Clara, tá vendo? Então, todas as informações que você vai digitando aqui vão sendo interligadas entre si na sua pesquisa. À medida que você vai removendo, ele vai atualizando. Agora vamos para o campo gênero, masculino e feminino. O campo gênero é a mesma coisa, tá? Você vai vir aqui no seu busca geral, vou segurar Ctrl, vou clicar aqui. Você pode até copiar essa parte aqui, ó, colar, que vai ser, no caso, o texto igual também. Lá no banco de dados, vamos olhar o nome da coluna. Cadê? Tá aqui, ó, o nome da coluna é gênero mesmo, então eu volto aqui, escrevo gênero, certo? Volto aqui no formulário e dou um nome para esse carinha para ficar mais didático, né? Vou apertar aqui F4, o nome dele, ó, eu clico aqui nessa caixa, nessa folhinha com a chavinha. O nome dele eu vou chamar de PESC gênero, ok? Vou vir aqui agora na caixa de eventos, vou selecionar o teste changed, tá? Ó, esse daqui, dou um clique duplo e chamo também a função membros busca geral. Vamos fazer já para o próximo. O próximo aqui é o mês... Não, vamos fazer primeiro aqui. Primeiro, depois eu faço sobre o mês do aniversário, tá? Vou vir aqui, ó, selecionar o masculino, selecionar aqui o feminino. Aqui ele não está atualizando a página. Vamos ver aqui o que aconteceu. Deixa eu ver o nome dele aqui. É o PESC. Vamos ver, PESC gênero. Aqui está o teste changed, está chamando a função busca geral. Dentro aqui dessa função, vamos ver se eu tenho o critério. Ah, tá, ó, faltou eu mudar aqui, ó. Eu copiei, alterei o nome do campo, mas não alterei o nome do controle. Aqui vai ser o PESC gênero. Agora sim, vamos executar. E vamos ver então esse critério aqui acontecer. Olha lá, ó, masculino e feminino. Pronto. Agora o mês do aniversário, ó, a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu abri aqui o MySQL para você entender, ó. A data de nascimento, a gente tem aqui o dia, o mês e o ano, né? Eu preciso extrair só o mês dessa data para eu saber, então, quais são as pessoas que fazem aniversário naquele determinado mês. Eu vou clicar aqui em cima para poder te explicar, tá? Vou vir aqui, vou fazer um select, vou pegar só a coluna nome do membro e a coluna data de nascimento. Deixa eu ver aqui como é que ela está escrita aqui, ó. Data, DT, NASC. Então, vou pegar só essas duas colunas aqui. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou mandar executar. Vou clicar nessa caixinha para poder manter a caixa de consulta. Vou clicar agora no botão executar para a gente ver o resultado, certo? Ó, então, ele trouxe o nome e a data de nascimento. Agora, eu quero uma terceira coluna só com o mês. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Venho aqui, digito vírgula mais uma vez, após o nome do nascimento. Eu vou pegar uma função chamada de month, tá? E aqui eu passo o campo DT NASC. O que essa função month faz? Ela extrai o mês. Essa palavra month significa exatamente isso, mês, tá? Vou vir aqui embaixo, vou mandar executar, ó, para a gente ver o resultado. Cadê o botão? Cadê o botão executar? Tá aqui, certo? Vou então clicar nele e vamos ver aqui o resultado, ó. Ele extraiu para mim os meses. Se você está trabalhando com o Access, tá? É exatamente assim, show? Você vai passar month, aí você passa aqui a coluna mês, tá? Coluna mês não, a coluna DT nascimento. Mas se você está trabalhando com Firebird, eu não tenho certeza como é, não lembro 100%, mas é algo assim, ó. No lugar desse month, você vai colocar assim, ó, extract. Deixa eu escrever aqui no SQL, acho que vai ficar mais fácil, ó. Tá vendo, ó? Vai ser assim, no Firebird, tá, ó. Extract. Aí você vai colocar aqui o que você quer extrair. No caso, eu quero extrair o mês. Aí você escreve from, quer dizer o quê? De qual data, de qual campo você quer extrair o mês. E aqui vai ser o nome do campo. Eu não tenho certeza se é assim, tá? Se não der certo, dá uma pesquisadinha aí na internet. Como usar o extract para pegar o mês de uma data. Mas é basicamente isso daqui, ó. Eu tenho quase certeza que é isso, tá? Mas só no Firebird. No Access e no MySQL é somente assim. Você vai escrever month e vai pegar a coluna do mês. Observe que agora eu preciso embutir isso no meu SQL. Então, o meu SQL vai ser assim, ó, onde o mês da coluna data de nascimento for igual a 4, por exemplo. Então, é esse aqui o critério que a gente tem que gerar lá. E o framework, ele está preparado também para esse tipo de situação.
que é quando você faz uma pesquisa não pelo nome de algum campo lá da sua tabela, mas sim por uma função ou uma expressão, na verdade, né? E aí o framework EC-Turbo, ele oferece aqui uma função chamada de param expressão, tá? Aí você começa a digitar param e, se não aparecer para você essa informação aqui, é porque o seu framework ele está desatualizado, tá? Se aparecer, aí tá tudo certo, você pode seguir a aula. Se não aparecer, você faz o seguinte, mas você só vai fazer isso se não aparecer. Se apareceu aqui o para expressão, você não precisa fazer o que eu vou fazer agora não, tá? Você vai descer abaixo da aula, eu vou colocar um link lá para você baixar um arquivo. E esse arquivo vai estar todas as funções de parametrização aqui, ó, todas elas, tá? Aí você vai selecionar tudo, aperta Ctrl A ou seleciona, né? Dá um Ctrl C para poder copiar. Vem aqui dentro da classe que corresponde ao seu banco de dados, no meu caso aqui vai ser o MySQL, você vai dar um clique duplo. Aí você vai procurar dessa linha aqui para baixo, ó, tá vendo? Daqui para baixo, você vai apagar todas essas funções de parâmetros, porque no caso, se o seu não tem o para expressão, as demais também estão desatualizadas. Você vai selecionar tudo, ó, até chegar aqui embaixo, ó, nesse insert int, ó. Seleciona daqui para cima, tá vendo, ó? Até essa linha que eu te mostrei agora há pouco, do dictionário, ó, tá vendo? Daqui para baixo. Aí você apaga. Então vai ficar a linha do dictionary e a linha do insert into. Show? Aí você vem aqui e cola as funções atualizadas. Aí você salva, pode fechar aqui o do MySQL e agora tem que aparecer a função expressão para você. Apareceu aqui, já está tudo certo. Então você vai abrir parênteses e primeiramente você vai escrever aqui, entre aspas, qual é a expressão. Nesse caso, a expressão vai ser extraindo o mês do campo data de nascimento. Essa é a expressão. Qual é o valor agora? O valor, nesse exemplo, tem que ser um valor de 1 até 12. Cada um vai representar um mês. Por exemplo, eu vou deixar o número 1. Aí vou executar. Vou vir aqui no elemento, vou mandar buscar. Veja que ele só trouxe pessoas do mês de janeiro. Ó. Deu aqui um total de 14 páginas no meu caso. Se não me falha a memória, tudo dá 155 páginas. Então, de janeiro tem uma média aí de 140, pouco menos aí de pessoas, ok? Mas eu não quero isso. Eu quero quando eu selecionar o mês aqui em cima, aí ele me fala, selecionei janeiro, mês 1, selecionei fevereiro, mês 2. O controle Combo Box, ele tem aqui dentro uma lista, tá? E essa lista, cada linha dessa lista tem um número, que no caso é o número de um índice. Então, se é o número de um índice, geralmente no mundo da programação começa no zero. Então, janeiro aqui, ó, vai ser o índice 0, fevereiro 1, 2, 3 e assim vai até o final ali, que vai ser o dezembro, que vai ser o índice 11. Então, do 0 até o 11 vai dar o 12. Mas eu preciso que esse meu valor seja 1. Então, o que eu faço? Eu coloco mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, e por aí vai. Aí eu sempre vou pegar o número do mês correspondente. Então, eu venho aqui, ó, aonde está aqui esse número 1, deixa eu só ver como é que está o nome desse controle aqui, ó. Aí vou selecionar ele, vou apertar F4, ó, vou clicar aqui nessa janelinha com a chavezinha aqui, o nome tá EC-Turbo Combo Box 3. Eu vou colocar PESC, aí vou colocar mês Niver, ok? Aí eu venho aqui, ó, e falo assim, olha, eu quero pegar o controle PESC mês Niver, mas o índice da linha selecionada. Então eu coloco Selected Index. E aí eu tenho que colocar mais um. Por quê? Porque se começa do 0 e se eu selecionar janeiro vai estar 0, eu tenho que colocar mais um para ele se transformar no 1. Se eu executar agora, olha só, quando eu clicar a primeira vez, ele não trouxe nada. Por quê? Não tem nada selecionado aqui. Se não tem nada selecionado lá, a propriedade Selected Index, ela é igual a negativo 1. Como eu mandei ele colocar mais um em cima, o resultado está dando 0. Por isso ele não está trazendo nada, porque não tem nenhum mês de aniversário igual a 0. Então, nesse caso do mês aqui específico, eu tenho que fazer um tratamento. Eu tenho que colocar assim, olha, só vai acrescentar esse parâmetro se o mês do aniversário, se o PESC, como é que eu coloquei ali? PES mês Niver. Então, ficou errado, mas eu vou deixar assim mesmo. Se a propriedade Selected Index, se ela for maior do que negativo 1. Aí só nesse caso, essa linha aqui vai ser executada. Se não, ele não coloca o argumento.
Agora eu vou vir aqui nesse campo, ó, seleciono ele, aperto F4, vou lá em cima no raiozinho para poder pegar a lista de todos os eventos desse elemento. Vou procurar lá embaixo o evento test changed, que é quando eu alterar algum texto ali dentro. Vou dar um clique duplo e aí eu chamo a mesma função que é a membros busca geral. Agora, quando eu executar e clicar ali no botão membros, ó, ele vai fazer a pesquisa ignorando o mês, afinal não há nada selecionado. Se eu vier aqui e selecionar um mês, agora ele faz a pesquisa. E se eu escrever algo que não pertence à lista, ele vai aparecer ali item inválido, aí o usuário vai saber que não buscou porque não está com um item selecionado, certo? Então, ó, se eu quiser saber todas as pessoas que são solteiras do mês de janeiro, ó, aniversariantes em janeiro, e que sejam também do gênero masculino, certo? E que moram em uma determinada cidade. Então dá para você filtrar aí de todas as maneiras possíveis o seu elemento. E aqui, para deixar a nossa consulta ainda mais completa, eu vou fazer aqui a questão da situação também. A gente conseguir selecionar se a gente quer todos os membros, só com a situação ativa ou só com a situação cancelada, tá? Então, para fazer isso, eu vou fechar aqui o formulário. Eu vou pegar aqui essas labels aqui de cima, selecionar elas, vou apertar F4. E aqui na propriedade fonte, eu vou abrir e vou pegar o tamanho, vou colocar um tamanho 9, tá vendo? Para ele ficar menorzinho, eu poderia ser até 10, está muito pequeno. Vou diminuir um pouco aqui o campo nome, tá vendo? Vou trazer aqui todos os outros para cá. Diminuir aqui também o campo endereço. Vou trazer todos os outros para cá, de modo que eu consiga um espaço ali na lateral direita, tá? Vou vir aqui, vou trazer esse daqui um pouquinho para cá também. Esse daqui. Aí o espaço aqui tá pequeno, você ajusta aí como você achar interessante, tá? Pronto. Agora eu vou acessar aqui a caixa de ferramentas e vou adicionar o controle checkbox, certo? Se você quiser colocar o toggle button também, você pode colocar. Mas eu vou colocar aqui o checkbox. E aí, esse de cima, eu vou apertar F4 e vou mudar o texto dele aqui para ativo, certo? E lá em cima o nome dele, eu vou chamar de PESC ativo, show? Vou fazer uma cópia desse daqui, vou mudar o texto dele para cancelado e o nome dele eu vou colocar PESC cancelado. Aí você pode mudar as cores, deixar um vermelho e o outro verde, fazer aí do jeito que você achar mais interessante. Agora, esses campos aqui eu quero o seguinte, lá no meu banco de dados, se você voltar aqui, ó, na tabela situação, tá vendo aqui? Nós temos a letra S para quando está ativo e a letra N para quando está cancelado, né? Então, eu vou vir aqui nos meus critérios e vou colocar assim, olha, lá dentro dessa busca geral aqui, ó, vou segurar Ctrl, clico em cima, ele me leva para lá. Vou vir aqui e vou colocar o seguinte critério, ó, todos os critérios têm que ser antes dessa linha aqui, tá bom? Vou colocar assim, olha, se o controle PESC é ativo, se ele está marcado, se ele está igual a true, esse igual a true você pode tirar, vai funcionar da mesma maneira. Então, eu vou mandar acrescentar um critério, mas eu vou mandar através da função para expressão, porque eu vou passar o valor diretamente por aqui. Então, eu vou colocar assim, olha, o campo situação, o valor dele tem que ser igual a S, show? Agora eu posso copiar isso daqui, colo aqui embaixo. Aqui eu troco para o PESC cancelado, ok? E aqui eu coloco a letra N, certo? Agora eu venho aqui, ó, no nosso botão de ativo ou cancelado, dou um clique duplo aqui no primeiro. Aí no evento checked change, que é quando você marca ou desmarca ele, eu vou chamar aqui a função membros busca geral. Aí faço o mesmo aqui com o cancelado, dou um clique duplo nele, venho aqui e chamo a função membro busca geral também, tá? Desse modo, então, quando você executar, olha só, vamos clicar, ele vai trazer tudo, porque como não tem nenhum dos dois marcado, ele não aplica o efeito, o critério, ó, cliquei, olha lá, trouxe só os ativos. Eu vou desmarcar, ó, trouxe tudo. Cliquei, trouxe só os cancelados. Vou desmarcar, traz tudo. Mas se por acaso eu deixar os dois marcados, ó, aí ele não traz nada, porque não tem como fazer uma pesquisa, sendo que os dois estariam marcados. Aí você desmarca um e
desmarca o outro aí se for o caso. Se você deixar marcado, por exemplo, ó, vou pesquisar janeiro, aí ele vai trazer só do mês de janeiro, só aqueles que estão ativos. Ele não coloca os cancelados. Então, a pessoa que vai usar aí o projeto, ela pode alternar, né, se ela quer ou não utilizar esses critérios aqui. Agora, para finalizar, eu vou segurar Ctrl, passar o mouse aqui de novo, clicar. Eu vou vir aqui no final, antes dessa pesquisa, ó, antes dessa linha da pesquisa, e vou colocar o meu código do order by. Então, eu coloco assim, mysql.sql mais igual, aí eu dou um espacinho e coloco aqui order by, coloco aqui o campo nome conforme eu quero, porque esse comando, order by, ele tem que ir no final de tudo. Então, ó, todos os critérios foram gerados aqui, tá vendo, ó? Aí no final entra o order by, por isso que eu coloquei esse mais igual, para ele pegar esse order by e acrescentar ao SQL que já foi gerado aqui diante das funções. Então, ao executar aqui e clicar aqui no botão membros, veja que os dados já foram ordenados aqui em ordem alfabética, e se a gente fizer aqui qualquer pesquisa, observe que ele está fazendo a pesquisa, trazendo aqui os dados também em ordem alfabética, tá? Bom, acredito eu que para essa parte da pesquisa agora acabou. Agora, então, na próxima aula, eu vou fazer aqui a questão da ordenação dos dados, para a gente clicar aqui no cabeçalho da coluna e ele classificar. Eu vou te mostrar também como é que você faz para colorir o conteúdo aqui das linhas, caso você queira, por exemplo, pintar de vermelho aqueles que estão cancelados. Aí, depois disso, a gente entra aqui na parte das ações aqui do nosso grid, tá? Espero que você esteja gostando. Qualquer dúvida, estou à disposição e vamos que vamos.